Boa tarde a todos. Eu gostaria de falar a respeito de um texto que está em 2 Reis, capítulo 5. No primeiro versículo diz assim: Naamã, comandante do exército, rei da Síria, era grande homem diante do seu senhor e de muito conceito, porque por ele o Senhor dera vitória à Síria. Era ele herói de guerra, porém leproso. Saíram tropas da Síria e da terra de Israel, levaram cativa uma menina que ficou ao serviço da mulher de Naamã. Disse ela à sua senhora: Tomara o meu senhor estivesse diante do profeta que está em Samaria, ele o restauraria da sua lepra. Versículo 9. Veio, pois, Naamã com seus cavalos e os seus carros e parou à porta de Eliseu. Então Eliseu lhe mandou um mensageiro dizendo: Vai, lava-te 7 vezes no Jordão, e a tua carne será restaurada e ficarás limpo. Versículo 11 diz assim: Naamã, porém, muito se indignou e se foi dizendo: Pensava eu que eu sairia e a ter comigo, e por-se-ia em pé, invocaria o nome do Senhor seu Deus, moveria a mão sobre o lugar da lepra e restauraria o leproso. Não são assim, porventura, Abana e Fafar, rios de Damasco, melhores do que essas águas de Israel? Não poderia eu lavar-me neles e ficar limpo? E voltou-se e foi com indignação. Então se chegaram a ele seus oficiais e disseram: Meu pai, se te houvesse dito o profeta alguma coisa difícil, acaso não o farias? Quanto mais já que apenas te disse: Lava-te e ficarás limpo. Então desceu e mergulhou no Jordão 7 vezes, consoante a palavra do Senhor, consoante a palavra do homem de Deus, e a sua carne se tornou como a carne de uma criança e ficou limpo. O que é a obediência? Às vezes, Deus mostra sinais nas nossas vidas que a gente não entende. A gente pensa: por que está acontecendo comigo? Porque esse homem era um homem importante. Ele era um dos heróis de guerra. Porém, ele tinha um problema muito sério e que às vezes o afastava das pessoas, porque nós sabemos que a lepra ela era um problema muito difícil naquela época. Ele era praticamente isolado, mas esse homem não. Ele era um herói de guerra. E então ali na casa dele entrou uma menina. Coisas que às vezes a gente não dá valor para o que uma criança diz, para o que uma criança fala. E aquela menina então viu a situação daquele seu patrão e disse para a esposa dele: se ele conhecesse um profeta que eu conheço e conversasse com ele, talvez ele ficaria limpo desse problema, talvez ele ficaria livre desse problema. E essa menina então conversou, falou, explicou para a esposa que se ele fosse, ele estaria limpo. E chegou aos ouvidos dele. E ela ainda chegou a falar que ele ficaria limpo daquela pele que ele tinha, daquilo que ele sentia. Ele ficaria limpo. Disse ela à sua senhora: Tomara meu senhor estivesse diante do profeta que está em Samaria, ele o restauraria da sua lepra. Então foi Naamã e disse ao seu senhor: Assim e assim falou a jovem da terra de Israel. Ele deu ouvido ao que a menina falou. Ele chegou até o chefe dele e falou: Olha, tem uma menina lá em casa e ela falou isso. Aí, se nós formos ver, quem conhece aqui essa passagem sabe que foi escrita uma carta para esse rei que tomava conta de tudo lá,
da situação, das pessoas. Eu vou ler aqui. Então foi Naamã e disse ao seu senhor: assim e assim falou a jovem que está na terra de Israel. Respondeu o rei da Síria: vai, anda, e enviarei a carta ao rei de Israel. Ele partiu e levou consigo 10 talentos de prata, 6.000 ciclos de ouro e 10 vestes festivais. Levou também ao rei uma carta que dizia: logo em chegando a ti esta, saberás que eu te enviei Naamã, meu servo, para que o cures de sua lepra. Então aquele homem, ele lendo aquela carta, ele falou: quem sou eu para curar alguém? Nós vimos aqui, se você for ver em frente direitinho, mais detalhadamente, ele falou: quem sou eu para curar alguém? Mas o que aquela menina disse: se o meu Senhor fosse até o profeta, esse homem, ele não tinha contato com Deus. Ele era uma autoridade, mas ele não tinha contato com Deus. E nós sabemos que Eliseu tinha. Ele tinha contato, ele tinha intimidade com Deus, e aquela menina sabia disso. Então ela mandou que aquele homem, para que o patrão dela fosse para o lugar certo. E chegando lá, realmente Naamã foi até a casa de Eliseu, chamou Eliseu, e Eliseu não o atendeu, mandou o servo dizer para ele: fala para ele lá no Rio Jordão e mergulhar 7 vezes que ele vai ser curado. Aquele homem ficou indignado, ele falou: não podia sair aqui e simplesmente falar: vai lá, você já ora por mim, põe a mão sobre minha cabeça ou estende a mão sobre mim e fala: você já está curado. Né? Eliseu tinha esse poder, mas Deus tem meios de trabalhar na nossa vida que a gente não entende, nós não sabemos, nós ficamos sem saber o que Deus faz na nossa vida. E esse homem estava agora na mão de um profeta, ele tinha que obedecer o que aquele homem falou, senão ele não seria curado. E o que ele fez? Reclamou, falou: ele não podia me mandar para um rio mais limpo, para um rio melhor? Agora eu venho aqui, peço para ele, ele vai me mandar num rio sujo, o pior que tem. Aí os servos daquele homem disseram: Senhor, o que é isso? O Senhor vai simplesmente, ele não pediu nada demais, ele simplesmente falou para o Senhor mergulhar na água durante 7 vezes. O Senhor vai lá, mergulha e depois vai receber a cura. Não é melhor do que ficar assim? Mais ou menos isso que eles quiseram dizer. E Naamã realmente foi e mergulhou ali 7 vezes. A primeira vez não adiantou nada. A segunda vez ele não teve resultado nenhum. Nem a terceira, nem a quarta, nem a quinta, nem a sexta. Mas na 7ª vez, quando ele mergulhou, que ele levantou, a pele dele estava limpa, estava pura como de uma criança. Então, às vezes, nós tomamos como exemplo este homem. Deus age na nossa vida de maneiras que nós não entendemos. Nós não sabemos por que acontecem coisas na nossa vida. Nós não sabemos. Nós não somos ninguém. Nós não somos nada. E às vezes nós ainda estamos mergulhando nesse rio. Estamos mergulhando. Nós saímos e está ali ainda o problema. Mergulhamos e o problema continua. E o problema continua. E o problema continua. Mas o que nós precisamos é realmente confiar, crer que Deus é o único que pode fazer aquilo que nós não podemos fazer. O que nós devemos fazer é mergulhar, como Naamã fez. Eu não sei quantas vezes nós vamos precisar mergulhar, não sei. Nós precisamos mergulhar diante de Deus todos os dias da nossa vida, em oração, em leituras da Bíblia, em nos achegarmos a Deus, porque às vezes nós precisamos de mergulhar nesta água, talvez suja, imunda, problemas difíceis, problemas ruins, problemas que parece que não vamos suportar,
mas nós estamos mergulhando a cada dia num rio, talvez sujo, imundo, mas nós estamos mergulhando. Não sei quantas vezes nós vamos mergulhar, eu não sei quantas vezes nós vamos passar por dificuldades, eu não sei quantas vezes nós vamos sofrer. Nós sofremos, nós sabemos disso. A vida da gente não é assim, ela não é, vamos dizer assim, um toque de mágica e tá tudo certo, tudo pronto. Não é, a gente sabe que não é assim. E nós servimos um Deus difícil de entender. Nós sabemos que é difícil entender a mente do Senhor, mas Ele diz: os meus caminhos não são os seus caminhos, nem os meus pensamentos os seus pensamentos. Sofremos, estamos sofrendo por perda, difícil. Eu tenho passado por momentos difíceis, você tem passado por momentos difíceis, às vezes terríveis, parece que nós não vamos suportar, mas nós estamos mergulhando neste rio a cada dia, neste rio que não é limpo. Tem dia que ele não está nada limpo para nós, tem dia que ele parece imundo, mas nós estamos mergulhados nele. Mas conforme nós vamos nos mergulhando, cada dia que passa, tem dia que a gente vê que ele está limpinho, tem dia que ele está mais sujo, tem dia que é difícil da gente mergulhar e levantar dele, mas nós temos nosso Deus para nos fortalecer, para nos abençoar e nos dar força para vencer essa luta difícil que nós passamos na nossa vida. Vamos crer, somente crer, que Deus é o único que pode nos abençoar, nos fortalecer. Vamos orar neste momento. Pai Celeste, querido Deus, amado Senhor, Deus, nós precisamos de Ti a cada dia. Sabemos, ó Deus, que a nossa vida está cada vez, ó Deus, sofrida. Tu sabes, Tu conheces o nosso coração, Tu sabes até onde vai a nossa força, Tu tens os nossos limites, Tu é que conheces, Tu é que sabes, nós não sabemos de nada, Pai. Por isso, Senhor da glória, entregamos em Tuas mãos, ó Pai, as nossas vidas, o nosso sofrer, os nossos sentimentos, Pai. Senhor, toma conta, Deus. Toma conta, Pai, da nossa mente, para que nós possamos estar sempre voltados a Ti. Estejamos mergulhando no rio sujo, qual rio que seja, Pai, da nossa vida, nos mergulhando em problemas, em tristezas, em dor, mas que o Senhor possa purificar a nossa vida. O Senhor possa nos lavar com Teu sangue precioso a cada dia, Pai. Nos entregamos em Tuas mãos. Visita cada um neste momento, Pai. Cada vida, Senhor, nesta hora. Tu conheces, ó Deus, o que cada um está passando. E só Tu tem a solução. Só o Senhor tem, ó Deus, nas nossas vidas, ó Pai, aquilo que não sabemos, ó Deus. Só o Senhor tem para as nossas vidas, Senhor amado, aquilo que está escondido, que só o Senhor conhece, que é de Ti somente, mas que o Senhor possa tomar conta de cada vida, Senhor, que está neste momento, ó Pai, ouvindo, Senhor, esta oração. Penetra com Teu poder sobre a mente, sobre o coração, sobre a vida. Dirige, Senhor, a cada dia. Toma-nos, ó Deus, em Tuas mãos, para a honra, para a glória do Teu santo e bendito nome. Amém, Senhor. Que Deus possa abençoar as nossas vidas. A cada dia, passemos o que passemos, enfrentemos o que enfrentemos, que nós possamos estar sempre depositando as nossas vidas nas mãos do nosso Deus.